Nós temos aqui uma esfera que foi feita da maneira tradicional, distribuindo os aumentos e as diminuições da maneira tradicional, naquelas sequências que a gente já conhece. Nós podemos alterar o formato dessa esfera se nós simplesmente modificarmos a posição desses aumentos ou dessas diminuições, sem alterar a quantidade de pontos, só mudando de lugar. Se nós observarmos aqui as carreiras de aumentos, que são essas três aqui, esses aumentos, que são 6 ao todo na carreira, estão distribuídos de maneira regular. Nós vamos fazer um ponto baixo, um aumento, novamente um ponto baixo, um aumento, e assim por diante. A mesma coisa com relação às diminuições. Mas se nós agruparmos esses aumentos, ou essas diminuições, ou as duas coisas, nós vamos obter um formato diferente. Então, por exemplo, se nessas carreiras aqui nós temos 6 aumentos em cada uma, vamos dividir esses aumentos ao meio e vamos colocar 3 aumentos de cada lado da esfera. No meio não vai ter aumento algum. Vamos fazer a mesma coisa com as diminuições. Fazendo isso, nós vamos obter esta receita aqui, esta segunda receita. Então, o que nós vamos observar aqui? Eu agrupei os aumentos em 2 grupos de 3. E entre eles os pontos baixos, né? O resultado desta receita é esta esfera achatadinha. Veja a diferença das duas esferas. Elas têm a mesma quantidade de carreiras e a mesma quantidade de pontos. Onde está a diferença? Nesta aqui, os aumentos e as diminuições foram distribuídos de maneira regular. Nesta aqui, eles foram agrupados aqui na lateral. 3 de cada lado. Nós vamos agora executar esta esfera. Vamos iniciar fazendo um anel mágico. Prendi a linha. Dentro deste anel, eu vou fazer 6 pontos baixos. Feito isso, vamos fechar o anel. Terminamos a primeira carreira, temos 6 pontos. A segunda carreira será feita toda em aumentos. Nós vamos fazer 6 aumentos e ao final dela nós teremos 12 pontos. Então, fiz o primeiro aumento, coloco o marcador e vou continuar fazendo aumentos até o final desta carreira. Completamos, então, a segunda carreira, temos 12 pontos. Vamos fazer agora a terceira carreira. A partir daqui, nós vamos agrupar os aumentos. Nós temos, no total, nós deveríamos fazer aqui na próxima carreira 6 aumentos, nós vamos dividir ao meio e vamos colocar 3 aumentos de cada lado. Então, eu vou começar fazendo 3 pontos baixos. E agora vou fazer 3 aumentos seguidos. Então, fiz o primeiro. No ponto seguinte, eu faço mais um. No ponto seguinte, mais um. Vou fazer novamente 3 pontos baixos. E mais 3 aumentos seguidos. Então, 1, 2, 3. Completamos, então, a terceira carreira. Nós temos 18 pontos. Vamos fazer agora a quarta carreira. Ela terá uma sequência de 6 pontos baixos, seguidos por 3 aumentos. Nós vamos repetir essa sequência por 2 vezes. Ao final da quarta carreira, nós teremos 24 pontos.
Então, eu vou fazer primeiro ponto. E vamos fazer mais 5 aqui para completar 6. Agora, eu vou fazer 3 aumentos seguidos. Então, 1, 2, 3. Novamente, 6 pontos baixos. Três aumentos agrupados aqui. E completamos a quarta carreira. Vamos agora fazer a quinta carreira. Ela terá uma sequência de 9 pontos baixos, seguidos por 3 aumentos. Vamos repetir essa sequência por 2 vezes. E ao final da quinta carreira, nós teremos 30 pontos. Fiz os 9 pontos baixos, vou fazer agora 3 aumentos. E vamos repetir essa sequência mais uma vez. Completamos então a quinta carreira. Nós temos 30 pontos. Vamos então fazer as próximas carreiras. Da sexta carreira até a 10ª, nós não vamos aumentar nem diminuir. Nós vamos manter esses 30 pontos. Vamos simplesmente fazer um ponto sobre cada ponto. Completamos a 10ª carreira, vamos fazer a 11ª. Ela terá uma sequência de 9 pontos baixos, seguidos por 3 diminuições. Vamos fazer essa sequência 2 vezes. Ao final da 11ª carreira, nós teremos 24 pontos. Vou então fazer os 9 pontos. E agora eu vou fazer 3 diminuições agrupadas aqui. Então, faço a primeira. Nos 2 pontos seguintes, faço a segunda. Nos 2 pontos seguintes, faço a terceira. Agora, vou repetir a sequência mais uma vez. 9 pontos baixos, seguidos por 3 diminuições. Vamos agora iniciar a 12ª carreira. Ela terá uma sequência de 6 pontos baixos, seguidos por 3 diminuições. Vamos repetir essa sequência por 2 vezes. Ao final da 12ª carreira, nós teremos 18 pontos. Vou fazer os 6 pontos baixos. E em seguida, 3 diminuições agrupadas aqui na lateral. 1, 2, 3. Vamos repetir a sequência mais uma vez. Vamos iniciar agora a 13ª carreira. Ela terá uma sequência de 3 pontos baixos, seguidos por 3 diminuições. Nós vamos repetir essa sequência por 2 vezes. Ao final da 13ª carreira, nós teremos 12 pontos.
Então, vamos fazer os 3 pontos baixos. E as 3 diminuições. Fiz 2, faço a terceira. Agora, novamente, 3 pontos baixos. E 3 diminuições. E completamos a 13ª carreira. Neste ponto do trabalho, nós vamos aproveitar que essa abertura está grande o suficiente e vamos colocar enchimento na nossa esferinha achatada. Vamos enchê-la completamente. Nossa esfera achatada está cheia. Vamos agora fazer a 14ª carreira. Ela será toda em diminuições, ela é a última carreira também do nosso exemplo. Então, nós vamos fazer 6 diminuições para fechar essa abertura. No final dessa 14ª carreira, nós teremos 6 pontos. Então, fiz a primeira diminuição, coloco o marcador. Faço a segunda. E vou continuar assim até o final da carreira. Fizemos então a 14ª carreira, que era a última do nosso exemplo. Eu vou arrematar agora fazendo um ponto baixíssimo aqui. Já cortei a linha. Só puxar. Agora eu vou passar essa linha por uma agulha e vou franzir essa abertura aqui. Aqui está a agulha de tapeçaria, eu vou passá-la por todas as alças de fora dos pontos. Feito isso, vou puxar, dar mais uma voltinha por dentro. E esconder ali em qualquer ponto. E está pronto o nosso exemplo de esfera achatada. Vejam a diferença. Nós não alteramos a quantidade de pontos, também não alteramos a quantidade de carreiras. Os dois projetos são praticamente iguais. Nós apenas alteramos a posição dos aumentos e das diminuições. Nesta aqui, eles estão distribuídos de maneira uniforme. Nesta aqui, estão concentrados nas laterais.